A história de Santo Anselmo, o homem que seria aclamado como o Doutor Magnífico, começa sob as sombras majestosas dos Alpes, na cidade de Aosta, por volta do ano de 1033. Desde a sua mais tenra infância, a mente de Anselmo era um campo fértil onde a semente do amor por Jesus germinava com uma força incomum. Conta-se que, ainda menino, ele olhava para os picos nevados que cercavam sua casa e acreditava piamente que, no topo daquelas montanhas, estava o Palácio de Deus, em um sonho profético que marcaria toda a sua trajetória. O pequeno Anselmo subiu a montanha e foi recebido pelo próprio Senhor, que lhe ofereceu o pão da vida, um símbolo claro do sustento espiritual que ele encontraria em Jesus Cristo ao longo de sua jornada. Esse desejo de proximidade com o divino não era uma fantasia passageira, mas o despertar de uma alma que compreendia que a verdade suprema só poderia ser encontrada na pessoa de Jesus. Anselmo cresceu em um ambiente de nobreza, mas seu coração já não pertencia às heranças terrestres. Ele ansiava pela herança eterna prometida por Jesus. No entanto, o caminho para o altar de Jesus não foi isento de espinhos. Anselmo enfrentou a resistência severa de seu pai, que desejava para ele uma carreira política e mundana. Esse conflito gerou uma crise profunda no jovem, que chegou a adoecer, pedindo a Jesus que o levasse se não pudesse servi-lo no mastero. Após a morte de sua mãe, a única que compreendia sua sede por Jesus, Anselmo decidiu romper com os laços familiares e partiu em uma peregrinação intelectual e espiritual pela Europa. Ele atravessou a França como um andarilho da fé, buscando não apenas conhecimento humano, mas a sabedoria que emana de Jesus. Sua busca o levou até a Normandia. Atraído pela fama de outro gigante intelectual, Lanfranco, que dirigia a abadia de Bec, foi ali, naquele claustro austero e silencioso, que Anselmo finalmente encontrou o porto seguro onde sua alma poderia repousar em Jesus. Aos 27 anos, ele vestiu o hábito beneditino, entregando cada faculdade de sua inteligência brilhante ao serviço de Jesus Cristo. Na abadia de Bec, Anselmo descobriu que o estudo não era um desvio da oração, mas uma forma elevada de adoração a Jesus, sob a tutela de Lanfranco. Ele mergulhou na dialética e na teologia, mas sempre com o objetivo de glorificar o nome de Jesus. Ele não via a razão como uma inimiga da fé, mas como um dom de Jesus que deveria ser usado para explorar as profundezas do mistério divino. Em Bec ele tornou-se monge, prior e eventualmente abade, transformando aquele mosteiro no centro intelectual da Europa. Cada lição que ele ensinava e cada tratado que começava a esboçar eram frutos de suas longas horas aos pés da cruz de Jesus, onde ele pedia a luz necessária para compreender o que já cria pelo amor. O nome de Jesus era o alicerce de sua pedagogia e o objetivo final de toda a sua lógica. A vida em Bec era um equilíbrio perfeito entre o rigor da regra de São Bento e a doçura da contemplação de Jesus. Anselmo era conhecido por sua paciência infinita e por sua capacidade de atrair os jovens monges para o amor de Jesus através da suavidade, comparando a alma humana a uma árvore que precisa de cuidado e liberdade para crescer em direção à luz de Jesus Cristo. Ele rejeitava o ensino baseado apenas no medo, acreditando que a verdadeira sabedoria nasce do amor apaixonado por Jesus. Enquanto o mundo lá fora era marcado por guerras e disputas de poder, dentro dos muros de Bec, Anselmo construía um império da mente dedicado exclusivamente a exaltar a soberania de Jesus. Ele preparava-se, sem saber, para os grandes desafios que o aguardavam na Inglaterra, mas sua âncora já estava firmemente lançada no coração de Jesus. Este primeiro bloco revela o despertar de um gênio que nunca separou a cabeça do coração. Santo Anselmo Mastranas, que a busca pela verdade é, em última análise, a busca por Jesus. Ele não queria apenas saber sobre Deus. Ele queria conhecer a Jesus com a clareza de quem vê um amigo. Sua trajetória de Aosta a Bec é a jornada de uma alma que se despiu de todas as pretensões humanas para ser revestida pela sabedoria de Jesus. Ele nos ensina que o silêncio do claustro é o laboratório onde Jesus forja os maiores defensores da fé. Ao encerrarmos este segmento, deixamos Anselmo na paz de Bec, mas com a mente já fervilhando com as perguntas que mudariam a história da filosofia cristã. Sempre sob a proteção e a inspiração do nome de Jesus, ele estava pronto para provar que a fé em Jesus é a forma mais alta de racionalidade que o homem pode alcançar. Na quietude da abadia de Bec, Santo Anselmo mergulhou em um dos maiores desafios da história do pensamento humano:
a harmonização definitiva entre a fé e a razão. Ele não buscava provar a existência de Jesus porque duvidasse, mas sim porque o seu amor por Jesus era tão vasto que ele desejava compreender a arquitetura lógica da verdade que já possuía no coração. Foi desse desejo ardente que nasceu a sua obra monumental, o Monologion, onde Anselmo buscou explicar as propriedades divinas através da pura razão, sem recorrer à autoridade das Escrituras. Embora sempre sob a inspiração do Espírito de Jesus, para Anselmo, a inteligência era um talento recebido de Jesus que deveria ser multiplicado em atos de entendimento. Ele cunhou a frase que se tornaria o lema de toda a sua vida e de toda a escolástica: Fides quaerens intellectum, menos a fé que busca o entendimento. Ele ensinava que não procuramos compreender para crer, mas cremos em Jesus para que possamos compreender. A fé em Jesus Cristo é a luz que abre os olhos da mente para as realidades eternas que a razão, por si só, não conseguiria alcançar sem esse guia divino. No entanto, Anselmo não se deu por satisfeito. Ele buscava um argumento único, uma prova irrefutável, que pudesse, por si só, demonstrar a existência e a perfeição de Deus. Essa busca torna-se uma obsessão santa que o acompanhava durante as refeições, nos ofícios e até nas poucas horas de sono. Foi durante uma vigília noturna, enquanto meditava sobre o esplendor de Jesus, que a luz finalmente se acendeu em sua mente. Ele escreveu então o Proslogion, onde apresentou o que a história chamaria de argumento ontológico. Anselmo definiu Deus como aquilo do qual nada maior pode ser concebido. Ele argumentou que se esse ser existe apenas na mente, então ele não é o maior, pois um ser que existe tanto na mente quanto na realidade é necessariamente maior. Logo, se Deus é o maior ser imaginável, ele deve existir de fato. Para Anselmo, essa não era uma fria ginástica lógica, mas uma oração dirigida a Jesus. Ele via na capacidade humana de conceber a perfeição uma prova de que Jesus Cristo, o Logos perfeito, imprimira sua marca na alma humana. Este argumento gerou controvérsias imediatas, mesmo dentro dos muros da igreja. Um monge chamado Gaunilo contestou Anselmo, sugerindo que, por essa lógica, poder-se provar a existência de uma ilha perfeita simplesmente por imaginá-la. Anselmo, com a doçura e a firmeza de quem defende a honra de Jesus, respondeu que a lógica da ilha não se aplicava ao ser necessário. Ele afirmava que apenas em Deus a essência e a existência são uma só coisa. Anselmo defendia que a razão humana, embora limitada, é um reflexo da razão divina que é Jesus. Ele queria mostrar que o ateísmo não é apenas uma escolha moral, mas uma falha lógica, pois o insensato que diz em seu coração que Deus não existe está contradizendo a própria estrutura do pensamento. Cada palavra de sua resposta era um ato de fidelidade a Jesus Cristo, o mestre que nos ensina a amar a Deus com toda a nossa mente. Anselmo provou que a inteligência é uma forma de culto e que pensar corretamente sobre Deus é uma maneira de glorificar a Jesus. O impacto dessa visão foi revolucionário para a Idade Média. Anselmo estabeleceu que a teologia deve ser rigorosa e que a fé em Jesus não deve temer o escrutínio da lógica. Ele via em Jesus a verdade encarnada, e se Jesus é a verdade, então toda a verdade lógica deve, em última instância, apontar para ele. O Dauter Magnífico não queria converter o mistério de Jesus em um silogismo, mas queria que o silogismo fosse um caminho de adoração. Ele passava noites em claro escrevendo, revisando e orando, pedindo que Jesus iluminasse seus parágrafos para que eles não fossem apenas letras mortas, mas pontes para a contemplação. Para Anselmo, o ápice do entendimento humano era reconhecer a própria pequenez diante da imensidão de Jesus, mas reconhecer isso através de uma razão que foi levada ao seu limite máximo. Ele ensinou que o nome de Jesus é a chave que abre as portas do intelecto, permitindo que o homem participe do modo finito da sabedoria infinita de Deus. Ao olharmos para o legado do Proslogion, vemos que Anselmo foi o precursor de gigantes como Tomás de Aquino e até de filósofos modernos como Descartes. Ele deu à cristandade a confiança de que a fé em Jesus é profundamente racional. Ele não aceitava uma fé cega ou sentimental, mas uma fé que se envolve com o mundo, com a ciência e com a lógica, porque tudo pertence a Jesus. Em Beck, Anselmo transformou o mosteiro em um farol de racionalidade espiritual, onde cada monge era incentivado a buscar a Jesus não apenas com o coração inflamado, mas com a mente aguçada. Ele mostrou que o serviço a Jesus Cristo exige o melhor do nosso intelecto. Ao concluir este bloco, vemos um Anselmo que atingiu o topo da montanha do pensamento, mas que ao chegar lá, não encontrou uma ideia abstrata, mas a pessoa viva de Jesus, o Alfa e o Ômega, a razão de todo ser e a luz de toda inteligência. A paz intelectual da Normandia foi abruptamente interrompida quando a vontade de Jesus conduziu Santo Anselmo para um novo campo de batalha,
A Inglaterra, após a morte de Lanfranco, a sede cantuária permaneceu vaga por anos, enquanto o rei Guilherme o Ruivo, movido pela cobiça, confiscava as rendas da igreja. No entanto, quando o rei caiu gravemente doente e temeu o juízo final de Jesus, ele clamou por Anselmo para ser o novo arcebispo. Anselmo, que desejava apenas o silêncio da cela para meditar na glória de Jesus, resistiu desesperadamente. Ele comparava a união entre ele e o rei a colocar um touro selvagem e uma ovelha velha sob o mesmo jugo. Mas o clamor do povo e a pressão do clero foram vistos por ele como um mandato imperativo de Jesus Cristo. Em 1093, Anselmo foi virtualmente arrastado ao altar e o báculo pastoral foi forçado em sua mão. Ele aceitou o fardo não por ambição, mas como um ato de obediência sacrificial ao nome de Jesus, pronto para dar a vida pela integridade da noiva de Cristo, que é a igreja. O conflito entre o Palácio Real e a Catedral de Cantuária não tardou a explodir. Guilherme o Ruivo via a igreja como um instrumento de seu poder temporal, mas Anselmo via a igreja como o corpo místico de Jesus, que não pode ser escravizado por nenhum monarca. A questão central era a investidura. Quem teria o direito de conferir os símbolos do poder espiritual? Para Anselmo, o anel e o báculo pertenciam a Jesus e deveriam ser entregues apenas por mãos consagradas. Ele recusava-se a prestar homenagem ao rei de uma forma que comprometesse sua lealdade suprema a Jesus Cristo. Anselmo não lutava por privilégios políticos, mas pela liberdade espiritual que Jesus comprou com o seu próprio sangue. Ele ensinava que o rei deve ser o protetor da paz de Jesus, e não o senhor da fé de Jesus. Em cada audiência real, a firmeza de Anselmo desarmava o rei não pela força das armas, mas pela autoridade moral de quem serve unicamente ao Rei dos Reis, Jesus. A tensão atingiu o ápice quando Anselmo solicitou autorização para ir a Roma receber o palio das mãos do Papa Urbano II. Guilherme o Ruivo, que não reconhecia o Papa, proibiu a viagem, ameaçando Anselmo de exílio. Diante da escolha entre a vontade do rei e a fidelidade ao vigário de Jesus, Anselmo não hesitou. Ele declarou que daria a César o que é de César, mas a Jesus o que é de Jesus. Em 1097, Anselmo partiu para o exílio, deixando para trás o conforto e as rendas de sua sede para abraçar a pobreza e a incerteza. Para ele, o exílio era um pequeno preço a pagar para manter a pureza da mensagem de Jesus. Ele via na sua jornada por terras estrangeiras uma imitação da própria peregrinação de Jesus na terra. Mesmo longe de Cantuária, ele continuava a governar as almas através de suas cartas, sempre exortando todos a permanecerem firmes na caridade de Jesus Cristo. Durante o exílio em Roma e no sul da Itália, Anselmo tornou-se um conselheiro próximo do Papa, defendendo a causa da reforma da Igreja com a mesma lógica brilhante que usara em seus tratados. Ele participou do Concílio de Bari, onde sua voz foi decisiva para esclarecer as questões teológicas que dividiam o Oriente e o Ocidente, sempre centrando a sua argumentação na pessoa de Jesus e na processão do Espírito Santo. Anselmo provou que um homem de Deus nunca está verdadeiramente exilado. Se o seu coração habita em Jesus, ele transformou a sua perseguição em uma oportunidade de ensino universal, mostrando que a liberdade da igreja é a salvaguarda da verdade de Jesus. Para Anselmo, uma igreja submissa aos reis seria uma igreja incapaz de anunciar a justiça de Jesus. Ele era o leão de Cantuária que rugia contra o abuso de poder, tendo o evangelho de Jesus como sua única espada e escudo. Este bloco revela a coragem política de um homem que preferia a cruz ao trono. Santo Anselmo ensinou que a fé em Jesus exige, por vezes, a resistência civil e o sacrifício pessoal. Ele não se deixou intimidar pela fúria de Guilherme o Ruivo, pois seus olhos estavam fixos no trono celestial de Jesus Cristo. Sua luta pela liberdade da igreja estabeleceu os precedentes que moldaria a civilização ocidental, protegendo o sagrado das garras do poder secular. Ao final deste capítulo, vemos Anselmo em solo italiano, escrevendo as páginas que dariam ao mundo a explicação definitiva sobre a encarnação de Jesus. Ele nos mostra que a oração e a ação são faces da mesma moeda. A soberania absoluta de Jesus sobre cada aspecto da vida humana e da ordem social. Enquanto o exílio o mantinha longe de sua sede em Cantuária, Santo Anselmo encontrou refúgio na pequena aldeia de Libari, nas montanhas da Itália. Longe do barulho das disputas políticas, ele mergulhou na questão que é o coração pulsante do cristianismo. Quer Deus homo, ou seja, por que Deus se fez homem? Anselmo não buscava uma resposta baseada apenas no sentimento, mas desejava compreender a necessidade lógica e a justiça perfeita
que conduziram Jesus à manjedoura e à cruz. Para Anselmo, a redenção operada por Jesus Cristo não era um ato arbitrário de Deus, mas o cumprimento de uma harmonia cósmica que fora quebrada pelo pecado. Ele escreveu esta obra em forma de diálogo com seu discípulo Boso, buscando provar que a encarnação de Jesus era o único caminho possível para a reconciliação entre o Criador e a criatura. Ele ensinava que o pecado humano é uma ofensa infinita, pois foi cometido contra a honra infinita de Deus, e que o homem, sendo finito e já devedor de tudo a Deus, não possuía nada de valor suficiente para oferecer como reparação. O nome de Jesus surge, então, como a resposta divina para esse impasse que a humanidade jamais poderia resolver por conta própria. Anselmo desenvolveu o que hoje conhecemos como a teoria da satisfação, centrada na figura de Jesus. Ele argumentava que, por uma questão de justiça, a reparação pelo pecado deveria ser feita por um homem. No entanto, somente Deus teria o poder de oferecer uma satisfação que fosse infinita e suficiente para cobrir a dívida da humanidade. Portanto, era necessário que surgisse alguém que fosse ao mesmo tempo verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Ou diz, Jesus. Somente em Jesus Cristo a humanidade poderia pagar o que devia, e a divindade poderia oferecer o que era necessário. Para Anselmo, a vida e a morte de Jesus não foram uma punição imposta por um pai cruel, mas um dom voluntário e amoroso de Jesus ao Pai. Ele via em cada ato de Jesus uma obediência perfeita que restaurava a honra de Deus e abria as portas do paraíso. A lógica de Anselmo retirava a salvação do campo do mito e a colocava no campo da verdade racional e do amor sacrificial de Jesus. Nesta obra-prima, Anselmo explica que Jesus não morreu porque era um pecador, mas porque, sendo inocente, escolheu oferecer sua vida como um presente de valor infinito. Como Jesus é Deus, sua morte tem um valor que supera todos os pecados de todos os tempos. Deus, o Pai, ao aceitar este presente de seu Filho Jesus, retribui com a graça da salvação para todos aqueles que se unem a Ele. Anselmo mostra que a misericórdia de Jesus não anula a sua justiça, mas a cumpre de maneira esplêndida. Ele via na cruz de Jesus o lugar onde o amor e a verdade se encontraram. A beleza do raciocínio de Anselmo reside em mostrar que a vinda de Jesus ao mundo foi um ato de suprema racionalidade divina. Ele ensinava que Deus não poderia simplesmente ignorar o pecado, pois isso seria contra sua própria natureza justa, mas em sua bondade infinita, ele providenciou em Jesus o meio pelo qual a justiça fosse satisfeita e o homem fosse abraçado novamente. O nome de Jesus é, portanto, o elo lógico e místico que sustenta todo o universo espiritual. A profundidade de que Deus Homo impactou toda a teologia ocidental, definindo como entendemos a redenção até os dias de hoje. Anselmo deu aos fiéis a certeza de que sua fé em Jesus está fundamentada na rocha da razão divina. Ele passava horas em oração diante do crucifixo, pedindo que Jesus lhe permitisse compreender cada vez mais o porquê de tanto amor. Ele não via a lógica como um limite para o mistério, mas como uma escada para a adoração. Para Anselmo, quanto mais compreendemos a necessidade do sacrifício de Jesus, mais nos maravilhamos com a humildade que o levou a assumir a nossa carne. Ele provou que o cristianismo é a religião da verdade encarnada. O Doutor Magnífico transformou o seu exílio num laboratório de luz, onde o nome de Jesus era destrinchado em cada parágrafo com o rigor de um cientista e a paixão de um santo. Ele concluiu que sem Jesus a existência humana seria um labirinto sem saída, mas com Jesus a lógica da vida encontra o seu propósito eterno na glória do Pai. Ao final deste tratado, Anselmo apresenta um Jesus que é o mediador perfeito, aquele que segura a mão de Deus e a mão do homem ao mesmo tempo. Ele nos ensina que a encarnação de Jesus é o maior evento da inteligência e do coração divino. Anselmo não queria apenas saber que era salvo. Ele queria glorificar Jesus entendendo como fora salvo. Esta busca pelo entendimento fortaleceu a Igreja e deu aos cristãos uma linguagem clara para anunciar o Evangelho, em um mundo que exige razões para a esperança. Santo Anselmo de Cantuária, através de sua pena inspirada por Jesus, deixou claro que a cruz não é um absurdo, mas a suprema sabedoria de Deus. Ele nos convida a mergulhar nesse oceano de lógica e amor, onde o nome de Jesus brilha como a luz que explica todas as sombras da nossa história e garante a nossa redenção eterna. O entardecer da vida de Santo Anselmo foi uma transição serena da lógica da terra para a visão direta de Jesus Cristo. Após anos de exílio e batalhas exaustivas pela liberdade da Igreja, Anselmo pôde finalmente retornar à sua sede em Cantuária. Contudo, o seu corpo
consumido por décadas de jejum rigoroso e pelo peso das responsabilidades episcopais, estava prestes a entregar o fôlego final a Jesus. Mesmo enfraquecido pela idade e pela doença, sua mente permanecia como um cristal puro, refletindo a luz de Jesus. Ele passava os seus dias finais cercado pelos seus monges e amigos, discutindo não mais sobre as leis dos homens, mas sobre a beleza insondável de Jesus. Anselmo não via a morte como um fim, mas como um momento em que a sua fé, que busca o entendimento, finalmente encontraria o seu porto. Seguro na presença face a face com Jesus, ele continuava a ditar pensamentos e orações, sempre centrados na glória de Jesus, provando que o verdadeiro sábio é aquele que termina a vida como começou, aos pés da cruz de Jesus. No início da Semana Santa de 1109, Anselmo sentiu que o seu tempo de servir a Jesus neste mundo estava a chegar ao fim. Ele desejava partir, mas em sua profunda humildade, dizia que, se fosse a vontade de Jesus, permaneceria um pouco mais para terminar um último tratado sobre a origem da alma. No entanto, a vontade de Jesus era levá-lo para a contemplação eterna. Na quarta-feira da Semana Santa, enquanto os monges cantavam o ofício matinal, Anselmo foi deitado em cinzas e cilício, seguindo o costume beneditino de se apresentar a Jesus com total humildade. Ele ouvia o evangelho da paixão de Jesus com os olhos fechados, mas com o coração vibrando em cada palavra. Quando o nome de Jesus era pronunciado, um leve sorriso surgia em seus lábios, como quem reconhece a voz do Pastor Supremo. Anselmo partiu desta vida na madrugada de 21 de abril, cruzando a fronteira do tempo para entrar na lógica infinita de Jesus Cristo. Ele morreu como viveu, em adoração e silêncio, deixando para trás um mundo que ele ajudara a iluminar com a tocha da razão batizada por Jesus. O seu túmulo em Cantuária tornou-se um local de paz, mas o seu verdadeiro monumento foi o sistema de pensamento que ele ergueu para a glória de Jesus. Ele provou que um intelectual pode ser um santo e que a santidade em Jesus é o ápice da inteligência humana. Anselmo de Cantuária foi sepultado na terra, mas a sua voz continuou a rugir nos corredores das universidades que estavam prestes a nascer, sempre apontando para Jesus como a verdade absoluta. O legado de Santo Anselmo, o Doutor Magnífico, é a espinha dorsal da escolástica e da cultura ocidental. Ele foi o homem que ensinou à Igreja que a razão é um dom de Jesus que deve ser cultivado com o máximo de rigor. Atreves do sua prova de Deus e de sua lógica sobre a redenção em Jesus. Ele deu aos cristãos as ferramentas para defenderem a sua fé contra todos os ataques do ceticismo. Anselmo preparou o terreno para gigantes como Tomás de Aquino, garantindo que o nome de Jesus fosse estudado com a mesma paixão com que é rezado. Ele não separava a cabeça do coração. Para ele, pensar sobre Jesus era uma forma de beijar os pés de Jesus. A sua influência atravessou os séculos, impactando filósofos e teólogos de todas as tradições, que ainda hoje se maravilham com a clareza com que ele explicou o mistério de Jesus Cristo. Ele transformou a teologia em uma ciência sagrada, onde a mente e a alma caminham de mãos dadas em direção à luz de Jesus. O legado de Anselmo é a prova de que a fé em Jesus não é uma fuga da realidade, mas a imersão total na única realidade que dá sentido ao universo. Ao concluirmos este documentário sobre o Doutor Magnífico, somos convidados a seguir o seu exemplo de integridade. Anselmo nos mostra que não há conflito entre a ciência e a fé, quando ambas buscam sinceramente o nome de Jesus. Ele foi o arcebispo que não se dobrou diante dos reis, e o monge que não se cansou de buscar a face de Jesus. A sua vida é um hino à dignidade humana, elevada pela graça de Jesus à condição de interlocutora do próprio Deus. Anselmo de Cantuária permanece vivo em cada alma que se esforça para compreender o que crê e em cada coração que descobre em Jesus a razão de sua própria existência. Que a sua oração nos ajude a amar a Jesus com toda a nossa força e com toda a nossa inteligência, para que também nós possamos um dia ver a Jesus como Ele é. O Doutor Magnífico descansa na luz eterna, mas o seu convite continua a ecoar. Busca Jesus, conhece a Jesus e repousa em Jesus. Pois como Anselmo descobriu, a verdade tem um nome, e esse nome é Jesus Cristo, o Senhor que governa a lógica e o amor por toda a eternidade.